Olá, você já parou para pensar a respeito da importância de compreender as relações existentes entre ciência, tecnologia e sociedade? Nesta disciplina, procuraremos problematizar e incluir as dimensões sociais, políticas e cultural nas discussões acerca do conhecimento e das tecnologias. Nessa videoaula, apresentaremos a unidade 1 do caderno pedagógico, denominada Fundamentos em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Há diversas formas de entendermos a realidade. Cada uma destas formas varia de acordo com diferentes contextos histórico, geográfico e cultural em que elas se manifestam. A ciência é uma destas formas que temos para tentar explicar o real. Dessa maneira, por ser uma representação da realidade, a ciência está sujeita a diferentes interpretações. Portanto, ela não é neutra e muito menos isenta. Nesse sentido, pode-se dizer que a ciência é uma representação da realidade e tem como principais características uma linguagem própria, o conhecimento é acumulável e registrável, irrefutável, e existe articulação entre os procedimentos metodológicos e os fundamentos epistemológicos, que orientam o modo de conhecer e de conceber a natureza do real, pois tais fundamentos definem formas de ver o mundo. São as chamadas concepções epistemológicas que você já estudou. Por isso, de acordo com Omnes e Bourdieu, observamos que os conflitos no campo científico são políticos e epistemológicos acima de tudo. Nesse sentido, cabe perguntarmos: qual forma de se interpretar a realidade? A das ciências humanas ou das ciências naturais? Compreender que o saber científico não fica preso ao campo científico é fundamental, pois, de acordo com Severino, a ciência é simultaneamente uma explicação do real a partir do saber teórico e do saber prático, ou seja, da técnica. Para Abagnano, a palavra tecnologia admite 3 significados. O primeiro diz respeito ao estudo dos processos técnicos de produção industrial. O segundo significado considera que a tecnologia e a técnica são a mesma coisa. O terceiro considera a tecnologia o mesmo que tecnocracia. No entanto, estas 3 definições têm limitações, porque qualquer atividade humana, desde as científicas até as artísticas, pressupõe o uso de técnica, o desenvolvimento das técnicas, suas aplicações e as implicações estão imersos na cultura na qual elas são concebidas e utilizadas. Nesse sentido, entre outros fatores, o que diferencia os países desenvolvidos dos não desenvolvidos ou ainda em desenvolvimento é a capacidade de produção tecnológica, processos técnicos. Milton Santos emprega a ideia de que técnica serve não apenas como mediação entre sociedade e natureza, mas também como produtora de espaços e de relações humanas. Nesse sentido, a técnica pode ser capaz de organizar uma sociedade e suas possibilidades em relação ao uso dos seus recursos e a outros contextos sociais. Milton Santos emprega a ideia de que técnica serve não apenas como mediação entre sociedade e natureza, mas também como produtora de espaços e de relações humanas. Nesse sentido, a técnica pode ser capaz de organizar uma sociedade e suas possibilidades em relação ao meio e em relação a outros contextos sociais. A ideologização das técnicas e do seu uso como instrumento de poder nos leva à ideia de tecnocracia, que se fundamenta no pressuposto de que a realidade pode ser interpretada exclusivamente a partir da ciência e das técnicas, e de que as decisões devem ser tomadas a partir de critérios estritamente técnico-científicos, eliminando as questões políticas, culturais, ideológicas e sociais. Esta visão nos induz a um determinismo tecnológico. Nesse sentido, pode-se compreender a tecnologia como sinônimo de técnica, aplicação de procedimentos,
o fogo, por exemplo, e os computadores, e como tecnocracia, ou seja, a ideologização da técnica. Para ampliarmos a discussão acerca de ciência e tecnologia e suas implicações políticas, sociais, culturais, econômicas e ambientais, mais precisamente as questões socioambientais, precisamos abordar as questões tradicionalmente tratadas sob perspectiva da ciência e tecnologia, sob o prisma das ciências humanas, haja vista que admitem uma grande diversidade de pressupostos epistemológicos e metodológicos. Vamos apresentar de forma breve alguns dos principais autores e as mais importantes perspectivas de interpretação da sociedade. Na sociedade, a ciência e a tecnologia possuem grande importância na organização das práticas sociais, mas as relações sociais também possuem grande importância na produção, aplicações e implicações das tecnologias e conhecimentos científicos. Nesse sentido, a perspectiva da ciência e da tecnologia se fundamenta em um modelo linear de desenvolvimento, na neutralidade das decisões tecnocráticas, no determinismo tecnológico e na crença salvacionista da ciência e tecnologia. Esta visão tecnocrática se fundamenta no contrato social entre ciência e tecnologia e propõe um modelo linear de progresso. Este modelo indica que o desenvolvimento social é uma consequência do desenvolvimento científico. Este promoveria o desenvolvimento tecnológico, que propiciaria o desenvolvimento econômico, o qual finalmente permitiria o desenvolvimento social. Esse modelo linear pode ser criticado, tanto por estabelecer uma relação de causalidade entre desenvolvimento científico e desenvolvimento social, quanto pela ideia que o serve de base, a de que ciência e tecnologia é neutra, ou são neutras. Entretanto, o desenvolvimento tecnológico pode representar desenvolvimento econômico somente a um pequeno grupo. Isto favoreceria a concentração de renda nas mãos de uma minoria, o que seria antagônico à ideia de desenvolvimento social, uma vez que a maioria da sociedade ficaria à margem dos benefícios intelectuais, técnicos e econômicos. Nas décadas de 1960 e 1970, questionamentos acerca da neutralidade da ciência e da tecnologia, assim como de seu modelo de progresso, levaram à organização do movimento CTS, que trazia uma visão crítica sobre o contrato entre ciência e tecnologia, adicionando a este contrato questões sociais, políticas, culturais e econômicas. Mais tarde, esta nova abordagem foi incorporada pela educação, através de formulação de propostas pedagógicas e metodológicas de ciência, tecnologia e sociedade. Chegamos ao final desta videoaula, na qual você teve a oportunidade de revisitar alguns conceitos já discutidos em outras disciplinas já estudadas, a fim de compreender como a ciência e a tecnologia têm impacto na sociedade.